Olá, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha primeira live e vamos ver se a gente aprende, se a gente pega o jeito de fazer. Parece algo bem interessante mesmo. E hoje o objetivo é falar sobre tratamentos íntimos femininos, falar sobre o que é possível fazer com tecnologia. Será que isso realmente funciona? Será que é possível? Os pacientes têm aderido? Como é que será a dinâmica aí dos tratamentos íntimos nas clínicas? E mais, será que isso é possível nas clínicas dermatológicas? Será que apenas ginecologistas podem fazer? Como é que funciona isso? Para isso, hoje a gente vai conversar com a doutora Daniela Cury. É uma amiga aí de longa data, anos que a gente já se conhece. E ela tem uma formação extremamente interessante, porque ela é ginecologista de formação, inclusive tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. E depois de muitos anos ela resolveu fazer dermatologia. Agora ela é residente de dermato. Vou ver se eu consigo já adicionar ela aqui. Pronto, já chamei. Agora é só ela atender. E é um perfil extremamente interessante, né, pra gente. Oi, Dani, tudo Tudo bom, bem? Amino? Boa noite. Prazer estar aqui com você. Boa noite a todos. Prazer é meu. Também é minha primeira vez. Nunca É, tinha feito uma live antes. Vamos ver se eu vamos pego o ver se a gente gosto. acerta a mão? É só você e a Jussara para me convencer a fazer isso. Então, tá certo. Estava comentando aí da sua formação, que interessante, né? Eu ter aí uma longa carreira aí na ginecologia obstetrícia, ter feito mestrado e doutorado, estar num grande serviço como a Universidade de São Paulo, e depois ter toda essa garra, essa força de vontade para fazer uma outra especialidade e começar realmente do correto, né? Você está fazendo um serviço credenciado e eu acho que acaba esse ano, né, Dani? Já acabei. Agora Ah, só aguardando a segunda fase do título, né? Que foi adiada para outubro. Já acabou. excelente. Ó, muito prazer. É uma honra para mim falar com você. Nós nos conhecemos, acho que há mais de 15 anos e o caminho a gente trilhou junto e a gente viu o crescimento um do outro. Então, eu tenho muita confiança em discutir esse assunto com você e tenho certeza que toda informação que você passar é extremamente confiável. Ah, obrigada, Abby. Você sabe que é recíproco. Eu admiro muito o seu trabalho. Acho você excelente. Não tem nem o que falar. Muito obrigada pelo convite. Então, tá. Ô, Dani, e aí, falando aí nos tratamentos íntimos femininos com Uhum. tecnologia, como é que é? Realmente tem procura? Quais são os tratamentos mais procurados aí na sua clínica de tratamento íntimo com laser? Tem procura sim. E eu acho que com a divulgação mais intensa, isso tem sido mais frequente, essa procura. Uma coisa interessante que lá no consultório, depois que a gente publicou aquele artigo de líquen escleroso com tratamento de Erbium, no meu consultório, a maior procura é de pacientes com líquen escleroso. E aí a Hum. gente imagina, eu como ginecologista via muito líquen escleroso em pacientes acima de 60 anos, pacientes menopausadas, e o que eu tenho visto, principalmente por causa dessa procura, é que pacientes cada vez mais jovens me procurando. 30 anos, 29 anos, 40 anos, pacientes ainda não menopausadas e que já têm essa doença e que não sabiam o que fazer com isso, né? Porque é muito difícil. Quem trata ali, quem sabe o quanto que é difícil a gente conseguir corticoide ad eternum, não tem muita coisa, não tem muita saída, e eu tenho tido muito bons resultados. Então, no consultório, o que eu mais tenho é líquen. E E olha que é uma depois, indicação menos menopausada. usual, né? É algo Sim, assim menos usual. Pouca gente tem experiência com líquen e eu acho que talvez no Brasil você seja uma das que mais tem experiência nisso. exatamente, é muito interessante, né? Depois é a parte de rejuvenescimento, não a parte de clareamento, preenchimentos, isso eu não tenho muito. O que eu faço mais é doença no consultório, então é o que eu tenho mais de procura. Pacientes com líquen escleroso em primeiro lugar e depois queixa de ressecamento, perda urinária, é o que é mais comum. Ô Dani, e falando nisso, em ressecamento, em rejuvenescimento, acho esse termo tão complicado a gente prometer isso ao paciente, no rejuvenescimento vaginal. Você acha que esse Uhum. termo é o termo correto que a gente deve utilizar? Eu gosto muito da linha tratamento. Eu prefiro, eu acho menos. Não é só um rejuvenescimento, né? Na verdade, você está tratando um problema que a paciente tem mesmo, né? Os pacientes se queixam muito de um ressecamento vaginal, tem dificuldade para ter relação, tem dor. Então, na minha opinião, é tratamento.
eu acho que seria um nome mais adequado, mas rejuvenescimento ficou muito comum, né? Já é uma palavra muito conhecida. Eu acho que quando as pessoas vão procurar na internet, elas acabam pesquisando como rejuvenescimento vaginal, né? Na minha opinião, Mas teoricamente, há muitas pacientes jovens, né? Quando a gente fala, pacientes aí na casa de 30 anos, que querem sim. fazer de 30 a 40 anos, que não tem aí ainda nenhum sinal do hipoestrogenismo, não tem, teoricamente não é para ter, né? Que está em plena fase ativa e que procura esses tratamentos e que depois referem uma melhora de lubrificação, inclusive da libido. Você tem notado isso? Sim, e o que eu vejo mais nessas pacientes mais jovens, elas não têm queixa de ressecamento, mas têm muita queixa de incontinência urinária. Por exemplo, pacientes que eram ex-obesas, perderam muito peso, acaba tendo uma frouxidão do assoalho pélvico e aí acabam tendo perda de urina. Pacientes que são corredoras, pacientes gestantes, que tiveram filhos, né, multíparas, que acabam tendo perda de urina, então é muito comum. E também elas referem melhor a lubrificação, sim. E eu faço, às vezes, alguns tratamentos que eu chamo de off-label, que seriam para corrimentos, paciente com candidíase, e eu gosto bastante, eu acho que o laser é capaz de alterar o pH vaginal, e eu vejo melhora dos corrimentos nas pacientes que eu trato, que são mais jovens. Entendi, tá certo. Agora, assim, tirando aí para tratamento de doença, né, para líquido esclerosa próprio, até para as pacientes aí com corrimento, como são os resultados aí para o rejuvenescimento, né, para a lubrificação? Os pacientes relatam melhora mesmo, a partir de qual sessão? É logo no início, é depois? E por quanto tempo duram esses resultados? Eu sou muito conservadora quando eu converso com a minha paciente sobre quando esperar o resultado. Às vezes eu fico mais ansiosa do que elas, porque eu deixo elas tão assim, sem expectativas iniciais, e eu acabo ficando mais ansiosa depois. Mas o que eu noto na clínica? A lubrificação é muito rápido. Eu não preciso esperar a produção de colágeno para ter melhora de lubrificação. Geralmente, 10, 15 dias depois, essas pacientes já falam que melhora. E aí eu acredito que seja mais por um rearranjo dos vasos que já estão ali. Porque é Uhum. uma transsudação, na verdade, né? A lubrificação. Então você já tem aqueles vasos ali. Quando você tem um rearranjo, pelo edema, pelo calor, pela ação do laser, você acaba tendo uma melhora dessa lubrificação, assim, muito, muito imediatamente. Agora, incontinência urinária é uma coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu acho que você tem que falar para sua paciente que não é na primeira vez, não é na primeira sessão que ela vai ter melhora. Isso vai melhorando ao longo do tempo. E uma coisa muito importante que eu bato muito, principalmente quando eu falo nos workshops, né, que a gente tem que tomar cuidado com a incontinência urinária, porque existem vários tipos. Então, essa incontinência urinária que você tem uma frouxidão do assoalho, que você tem na pós-menopausa, esse tipo de incontinência você consegue melhorar com laser. Agora, problemas de incontinência relacionados à bexiga, hiperatividade, outros problemas, a gente não consegue melhorar. E aí, se a gente não faz um diagnóstico correto, você acaba indicando incorretamente o tratamento e aí você não tem sucesso. Quando tem boa De uma forma indicação, o geral, sucesso então, é... de uma forma geral, quando é que você indica? Em que casos que está indicado aí esse tipo de tratamento com laser para incontinência urinária e em que casos que não está indicado? Geralmente eu tiro uma boa história. Quando necessário, eu peço algum exame complementar. Mas geralmente com a história a gente já consegue ter uma boa ideia. Por exemplo, quando essa paciente perde urina, quando ela espirra, quando ela tosse, só quando ela faz algum tipo de esforço, uma atividade física, isso daí provavelmente é uma incontinência urinária de esforço e essa eu consigo Uhum. tratar com tecnologia, tanto com ultrassom Entendi. microfocado quanto um laser. Se essa paciente tem outros sintomas associados, por exemplo, eu tenho vontade de fazer xixi absurda e que se eu não sair correndo para o banheiro eu perco. Isso a gente Uhum. chama de urgent-incontinência. Urgent-incontinência é quando você já perde. E urgência quando você precisa sair correndo. Você tem urgência miccional. Então, nesse caso, provavelmente ela tem alguma outra coisa associada. Então, alguma patologia e que com a tecnologia eu não vou ter um resultado satisfatório. E isso eu tenho que saber e tenho que explicar para minha paciente, porque senão ela vai ficar chateada, eu vou ficar chateada e a gente vai queimar a tecnologia, que é tão interessante para a gente tratar, né? Que bacana.
Realmente, tecnologia, a gente poder utilizar a tecnologia para essa finalidade é algo bem interessante mesmo. Com E certeza. assim, hoje em dia dos tratamentos, qual que você diria que é o tratamento que elas mais gostam de fazer com tecnologia? Bom, eu acho que é a síndrome geniturinária. Isso é o meu perfil, né? Porque eu conheço colegas que tratam muito o clareamento, que fazem Uhum. muito clareamento genital com laser, com a luz pulsada, associando a outras tecnologias. No meu caso, a síndrome geniturinária, mulheres menopausadas que começam a ter sintomas, seja perda de urina, seja ressecamento, seja dor para ter relação. Eu acho que os resultados são muito interessantes e são bem satisfatórios. Os pacientes ficam bem felizes. Tá, joia. E assim, os seus resultados, você usa Erbium, né? Sim, Mas você também usa ultrassom. E uso. como é que você faz? Quando que você tem o melhor resultado? Quando que você usa o Erbium? Quando que você usa o ultrassom? Para que você acha que um é melhor? Para que você acha que o outro é melhor? O ultrassom que eu estou falando aqui é o ultrassom microfocado íntimo, Outra. robótico. Sim. Eu gosto muito do Erbium na síndrome geniturinária. Eu vou tentar falar o nome específico e tentar explicar um pouquinho o que é, porque eu sei que tem médicos e não médicos assistindo a gente, né? Eu gosto muito na síndrome geniturinária. Então, pacientes com ressecamento, com perda de urina, fissura, eu acho muito interessante, fissura vaginal, o líquen escleroso, eu uso o Erbium. Eu acho que o Erbium é, assim, uma das ponteiras que eu mais gosto. A gente consegue fazer muita coisa com ele, muitos tratamentos. Falo que o céu é o limite, né? Cada hora a Sim, gente está inventando um tratamento novo. Aí você fica muito pensando, nossa, eu lindo. posso usar nisso. É um coringa, muito bom. O ultrassom microfocado eu já gosto mais para uma síndrome que a gente chama de síndrome do relaxamento vaginal, que é aquela da multípara, da mulher que perdeu muito peso ou que já envelheceu e teve frouxidão do assoalho pélvico, e aí começa a ter distopia, que é bexiga caída, formar aquela protuberância no reto, a vagina fica mais frouxa, a mulher tem dificuldade para ter relação sexual, porque acaba não tendo muita sensibilidade. O homem acaba também não tendo sensibilidade. Então, eu acho que o ultrassom microfocado é mais interessante para isso, porque a gente consegue atingir camadas mais profundas. Que, aliás, depois podia falar um Tratamento. pouquinho para a gente da diferença, né? Eu acho que ninguém melhor do que você para falar para a gente a diferença. O que que é um ultrassom microfocado? O que que é um Erbium? O que que é um CO2? Você poderia Uhum. falar um pouquinho? Claro, com o maior prazer. O herb é um laser, né? E ele tem uma alta afinidade pela água. Nesse local, ele tem uma penetração baixa. A ação dele é na mucosa. Dificilmente ele chega no músculo. E quando ele chega no músculo, ele chega no máximo para aquecer. Ele nunca chega para fazer coágulo, né? Isso seria algo seria até grave, né? E a ação dele melhor, do laser Erbium, e dos lasers de uma forma geral, é de mucosa mesmo. De melhora de lubrificação, melhora de sensibilidade, diminuição dos índices de infecção do trato, de até infecção de urina ele acaba melhorando. E agora sim, já o ultrassom microfocado íntimo, pelo próprio perfil de ação do ultrassom microfocado, ele chega a temperaturas muito maiores, porque ele passa pela mucosa sem efeito térmico. E ele faz coágulos no músculo. E esse coágulo, ele vai contrair o músculo. Ou seja, ele vai ter uma ação muito mais profunda do que a superficial. Ele é capaz de tratar o músculo sem passar pela mucosa, praticamente. Então, eu diria assim, que o Erbium, ele trata melhor a superfície, ele trata melhor a mucosa. Já o ultrassom microfocado, ele trata melhor o músculo. Ele consegue realmente fazer uma contração muscular. Até pelo próprio, né, o ultrassom microfocado é uma tecnologia que ele fraciona não apenas lateralmente, mas de cima para baixo também. Já o CO2, que também é um laser, né, para os leigos, ele também tem uma ação mais superficial. E ele é um pouco mais profundo que o Erbium, mas também é mais superficial. E dizer que os lasers tratam bem músculo, assim, ele até chega no músculo, mas não com o mesmo perfil de ultrassom microfocado, que realmente coagula, que realmente aumenta tônus. Então, de uma forma geral, eu diria que os lasers, eles são mais eficientes para a superfície, para a mucosa, e o ultrassom para a profundidade, para o músculo. E é isso que eu percebo na prática clínica. Eu sou muito observadora, então, assim, eu vejo que as pacientes, quando fazem ultrassom microfocado, por exemplo, elas não têm essa melhora de lubrificação tão intensa e tão rápida quanto nas pacientes que fazem o Erbium. Exatamente. Elas, Isso é mais superficial, né? sim, Por isso que eu acho muito importante entender a física, porque aí, se você com entende bem a certeza. física do laser,
com pouca coisa você já sabe qual que vai ser a melhor ação da tecnologia. Ultrassom microfocado, ação muscular, tônus. E o laser, ação mais superficial, são os sintomas da mucosa. Até a gente, a diferença, e você que tem uma experiência muito grande, experiência clínica mesmo, você nota a diferença entre o CO2 e o Erbium em termos de performance? Não. CO2 e Erbium, em geral, eles são muito parecidos, porque eles agem na mesma superfície, né? Ali no epitélio vaginal. É diferente, mas eu percebo diferença entre Erbium e ultrassom microfocado. Isso eu percebo muito. Ainda não tem nada publicado. Se Deus quiser, em breve a gente vai ter alguma coisa, mas ainda não temos. Ou seja, muito parecido, né? Os lasers têm um perfil muito semelhante. Mais parecido, sim. Assim como a radiofrequência, né? É verdade. Que também trabalha a mucosa, também. né? Que é da superfície para a profundidade. Ô Dani, o que você diria que é a melhor indicação do laser do 2940 para o tratamento íntimo feminino? Ressecamento, a dor à penetração, que nós chamamos de dispareunia. Para incontinência urinária de esforço, eu acho interessante também. Gosto muito para líquen. E aí depois tem as derivadas, né? Esses são os melhores, na minha opinião. Mas dá para fazer muitas outras coisas. Eu já tratei grânulo de Fordyce de pequenos lábios com o 2940 fracionado. E teve resultado. E não foi a minha intenção tratar. Simplesmente depois que você compara a foto, você fala assim, nossa, mas desapareceu. Cicatriz de písio. Né? Cicatriz de písio, fazer modo com estaqueamento. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Com resultados interessantes. E assim, e falando de um assunto assim mais delicado, que é cheio de tabus, mas que é uma curiosidade das mulheres, e referente à sexualidade mesmo, né? As mulheres que fazem esses tratamentos, tanto o Erbium quanto o CO2, a radiofrequência, elas realmente aumentam o libido? Elas se sentem mais confiantes? Ele tem uma ação na sexualidade da mulher? Libido é uma bola de neve, né, Ábido? Ela é muito do psicológico e alguma parte do físico também, né? Então, essa parte psicológica eu acho muito complexa, mas quando o seu físico não tá bem, o seu psicológico também não fica. E aí, aquele ciclo vicioso, você vai cada vez piorando mais. Então, quando você melhora um problema físico, e aí você deixa a paciente mais tranquila, mais confortável para ter relação sexual, isso com certeza afeta na libido. Então, como que eu, dando exemplos, pacientes que têm fissura, que fazem muita fissura, principalmente quando tem relação sexual, elas já sentem dor antes de começar a ter relação. E aí, se você faz um tratamento, se você melhora a espessura, a textura dessa mucosa e você impede que ela tenha fissuras posteriormente nas próximas relações, você já cortou aquele medo que ela tem de ter dor ou de ter algum problema. Quando você melhora a lubrificação vaginal, que é uma outra causa, né? Imagina uma penetração sem lubrificação, muito dolorido. Então, se você melhora a lubrificação, ela também já vai mudar aquele chip da libido, dizendo assim, não, agora tá tudo bem. Então, o laser, ele interfere nisso. Ele ajuda, você tratando o físico, você ajuda a melhorar o psicológico. E aí, vira o círculo virtuoso e não vicioso, né? A cabeça das mulheres é algo extremamente complexo, né? Que a gente ainda vai demorar muito tempo para poder compreender melhor. Com certeza. E falando da parte externa, Dani, é possível, assim, muitas mulheres reclamam que a parte íntima externa é muito escura, outras que, assim, que a textura é diferente. É possível fazer esses tratamentos externos, não apenas aí para a região dos grandes lábios, como do períneo também com laser? Tem resultados satisfatórios? É possível sim. Existem possibilidades para a gente fazer clareamento. Como eu falei, tem a luz pulsada, que pode ajudar também, mas aí eu sou um pouco medrosa. Acho que indicaria só em fototipos muito baixos, pacientes mais branquinhas, porque tem maior risco de manchar, de fazer hipercromia, né? Ficar escura a região, contrário do que a gente queria tratar. Eu uso o laser fracionado. Na parte externa, geralmente grandes lábios, região da virilha, eu acabo usando o fracionado ablativo puro. Eu não uso ablativo coagulativo, porque eu quero mandar menos energia e causar menos problemas, porque é uma região que já é escura pelo atrito, pela localização, umidade, hormônio dependente. Então, tudo isso faz com que haja esse escurecimento. Se a gente fizer tratamentos muito agressivos, você acaba piorando ao invés de ajudar.
Então, eu sempre faço tratamentos mais suaves e eu gosto de associar. Pode fazer um drug delivery com ácido tranexâmico junto. Hoje em dia existem vários produtos no mercado com ação Claro. clareadora. Então, fazer a associação de drug delivery. E aí, de novo, o ablativo é o que eu uso, não o ablativo coagulativo, para poder fazer o drug. É, O que mais? a doutora Rosana de São Paulo tem resultados muito bons também, associando após o laser fracionado, o Clarify Booster da VSK com o Da laser Anderson. clareador. É, eu acho que é uma excelente alternativa terapêutica. Essa queixa é recorrente, né? De escurecimento Sim, na região íntima. Então, eu sim, acho que... bastante. E muitas vezes é um escurecimento por é um pigmento melânico, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes a região está acantótica mesmo, né? O paciente está Sim. acima do peso, tem um aumento da camada granulosa, e aí não se trata de um pigmento melânico, não é melanina, não é apenas Não, pigmento, é um espetamento. E aí é muito mais difícil clarear, não é? muito mais difícil. Aí eu diria assim, talvez o fracionado ajude alguma coisa, né, para ir ajudando a diminuir um pouco essa espessura, mas é mais difícil de conseguir. Entendi. E você já usou do Polo um modo volumizador? Não, Já está isso que eu queria te automatizado? perguntar. Tem o volumizador e agora tem o véu de noiva também, né, para ajudar a fazer um clareamento com o não ablativo, né? Não Exato. fracionado, quer dizer. Dessa última versão do Solo, um Visionaire, né, 2020, Aham. ele tem um modo volumizador que a gente utiliza para volumizar os lábios e os grandes lábios, É e que aquela mesma você ponteira. é o Airborne 2940, mas é um modo novo, com uma duração de pulso de 800 milissegundos. A entrega de fotons é extremamente lenta, para dar tempo desses fotons se dissipar para a profundidade. Não para você fazer um tratamento ablativo ou fracionado, mas para você aquecer mesmo, para você inchar a musculatura dessas regiões. E a gente acaba utilizando para o tratamento dos lábios e dos grandes lábios. E muitas vezes a gente associa, mas como monoterapia ele já tem um resultado interessante. E é um novo recurso aí que o tempo dirá, né? A eficiência e os resultados. Eu acho que é uma nova arma no nosso arsenal terapêutico. Com certeza. E para grandes lábios, eu gosto também do ultrassom microfocado. Eu tenho usado, Hum, eu uso a ponteira do rosto facial, eu embalo com aquele plástico filme, mas a gente pode usar de 3 milímetros também do ultrassom microfocado intravaginal, né? Eu Então uso você a está de um e usando o meio a de ultrassom 3. microfocado com os grandes lábios? Eu uso, eu gosto. Você vê uma contração assim imediatamente depois que você aplica. Igual acontece no rosto, que dá aquele edema e dá aquela Uhum, contração muscular, é igualzinho. uhum. E Ah, depois, que coisa. acompanhando o pós com uma sessão, que eu tô fazendo isso no meu protocolo de estudo do ultrassom microfocado, né? Eu aproveito e já faço nos grandes lábios das pacientes também. E aí, assim, reavaliando 2 meses depois, ele tá mais firme, você consegue avaliar a imagem uma do lado da outra, que tem diferença, que ele tá mais firme. Eu tô achando bem interessante. E você consegue fazer um paralelo com preenchimento? Você tem feito preenchimento de grandes lábios? Preenchimento não. Ainda Hum, não. Até então eu era tá certo. ginecologista, né? Agora é que eu vou começar. Eu Ah, acho tá que tudo tem certo, a tudo sua bem. indicação mais correta, né? Tá certo. Às vezes Eu você não te- precisa fazer grandes volumes de preenchimento, você pode usar uma tecnologia antes e fazer o preenchimento depois, né? Para não ficar muito Muito melhor se a artificial. gente não precisar utilizar, né? Muito Melhor melhor, porque ainda. conta que Uhum. pô, não tem essa questão da duração, não é o risco de infecção, você não precisa colocar uma cânula. Se a gente conseguir um bom resultado de volumização sem o preenchimento, eu acredito que é melhor. Quando não é possível, né? Aí, nesses casos, tem que preencher mesmo. Com certeza. Ô, Dani, eu te perguntei quais são as melhores indicações do Erbium. Agora eu te pergunto, quais são as melhores indicações do ultrassom microfocado íntimo? Flacidez vaginal. Então, o paciente tem queixa de insensibilidade porque sente que o canal é mais alargado, que o parceiro se queixa também. Isso, às vezes, é um resultado muito interessante. E incontinência urinária também. Mas, de novo, é o que eu te falei, né? Dependendo da incontinência urinária, você pode não ter uma melhora total, mas você consegue uma melhora. Eu acho que isso que é importante. Nem com uma cirurgia você vai conseguir, muitas vezes, uma melhora total, né? Seja uma perineoplastia, pode apertar demais, ou pode não ficar bom, ou ainda pode ter uma incontinência urinária, quando você vai colocar uma fita, e cirurgias de correção de bexiga, de uretra. Então, assim,
tudo depende muito de paciente para paciente, mas eu vejo resultados muito interessantes. E essas duas queixas, a flacidez vaginal e a incontinência urinária, são bem legais com ultrassom microfocado. Ô Dani, e o ultrassom microfocado aumenta o tônus mesmo? Aumenta. Aumenta sim. E as pacientes relatam, é claro que, né, nesse protocolo eu sempre pergunto também, mas aí elas falam espontaneamente, meu marido falou que está percebendo que está melhor. Então é muito interessante, assim, esse relato espontâneo das pacientes. Às vezes algumas Que falam, bom. meu marido Realmente perguntou deve quando ser que muito vai fazer de gratificante. novo. É Tá muito certo. engraçado. E quando você faz ultrassom, qual é o protocolo que você utiliza? Você utiliza com qual intervalo, quantas sessões e quando você repete? Eu tenho feito duas sessões, e é o protocolo que eu estou estudando, né? Duas sessões com intervalo de 60 dias. Porque eu pensei assim, você trabalha com neocolagênese, né? Isso demora. E fazendo uma analogia ao rosto, quando a gente faz uma sessão e vai fazer outra depois de 6 meses, 8 meses, a gente espera. E depois de 2, 3 meses, você vê melhora no seu rosto ainda, né? Você vai vendo e fala, É nossa, verdade. agora que eu tô É vendo que tá verdade. melhor. Então, a minha ideia foi espaçar um pouco mais para eu avaliar esse resultado no pós. Então, por que ficar fazendo tantas uma atrás da outra, se eu posso, por exemplo, intercalar? Eu posso fazer ultrassom microfocado e posso usar um Erbium. Se essa paciente também tem uma queixa de baixa lubrificação, ao invés de eu ficar fazendo só o microfocado, eu intercalo com o Erbium. Mas, voltando ao ultrassom microfocado, tenho feito 2 sessões, em média, a cada 2 meses. Entendi. E você repete quando? Depende. Eu ainda não tenho Esse feedback, esse né? tempo. Para Eu poder fazer um comecei protocolo a faz longo um ano, prazo. mais ou menos, exatamente. E essa é a ideia do protocolo. Mas, em geral, eu faço uma analogia. Tem um estudo só publicado de ultrassom microfocado. Na verdade, dois. Tem um sul-coreano e um argentino. Esse sul-coreano eu não consegui entender direito, mas esse outro argentino, eles também têm pouco tempo ainda. Se eu não me engano, não chega a um ano de acompanhamento. Mas assim como o Erbil, eu imagino, 8 meses, um ano, e aí você vai precisar repetir. Entendi. Ô Dani, falando em estudos, você que faz parte de um serviço de formação, né? Vocês estão fazendo estudos dentro do Hospital Heliópolis acerca de tecnologias, né? Porque, a bem da Sim, verdade, esse tipo de tecnologia, grande parte dos tratamentos são realmente off-labels. Ninguém tem uma grande experiência, principalmente com ultrassom microfocado. É muito difícil você comparar, por exemplo, um Erbium com CO2, com uma radiofrequência, porque geralmente os colegas têm experiência em uma e outra tecnologia, e ninguém tem experiência sim, com todas para poder afrontar uma com outra, né? E que exatamente. trabalho vocês estão fazendo lá no Heliópolis com esse tipo de tecnologia? Agora eu estou fazendo de ultrassom microfocado, mas eu estou escrevendo um projeto que é um estudo de comparação de microfocado com Erbium, para a gente avaliar. E esse de microfocado é bem interessante, porque a gente vai usar imagens, fazer ultrassom, fazer ressonância. Vai ser bem interessante para estudar a eficácia e a segurança do microfocado. E tem um outro que eu também estou escrevendo agora, que é para fissura vaginal com laser Erbium, um Erbium fracionado. E aí eu quero fazer uma comparação do Erbium puro, ou vou colocar um produto também. E por enquanto são esses, mas quero fazer um estudo de temperatura. Acho importante, né, a gente saber, até para ver se dá para fazer um upgrade nos protocolos, deixar o protocolo mais eficiente, né? Acho que isso Tá é certo. importante também. Ideia não falta. Pessoal, eu vou ligar aqui os comentários. Eu desliguei agora há pouco para não tava para vocês fazerem dúvidas, né? Nós já estamos aí Sim, praticamente finalizando, então as dúvidas vocês podem ir colocando aqui que a gente vai ter o maior prazer de responder. E se não der tempo de responder nessa live, depois a gente vai encontrar uma maneira de responder a todos vocês. com certeza. O Dani, falando de cosmética íntima, nós nem combinamos esse tema, né? Não. De falar isso. Mas que surgiu um tema aqui, falando de Uhum. cosmética íntima, você usa alguma coisa? Você indica para as mulheres usar algum creme aí nessa região? Geralmente para clarear, tem alguns que eu gosto. Pode falar nomes? Aqui não tem conflito de interesse, né? Não, pode falar à vontade, nós estamos completamente à vontade aqui. O Classes Especial eu gosto do Azelã. Eu tenho um pouco de medo, por exemplo, de usar um ácido retinóico, que eu acho ele muito Ah, irritante, muito agressivo, então eu não uso. Mas mais para clareamento, né? Porque
Hidratação, paciente que tem ressecamento vaginal, por exemplo, e é um ressecamento muito importante, você pode fazer uma hidratação entre as sessões de laser também, então existem vários hidratantes vaginais que você pode usar. Quando a paciente pode, eu prescrevo um estriol tópico, eu acho interessante, pode ajudar também. Então, acho que é isso. O Dani, para fissura, uma perguntinha que chegou, você usa modo ablativo coagulativo ou modo... Qual modo Ablativo você usa para coagulativo. fissura? Ablativo coagulativo. Mucosa, eu brinco que a gente pode lascar a lenha, né? Porque assim, a cicatrização é muito boa, é tranquilo, difícil dar algum problema. O único cuidado que tem que ter é faz uma passada, espera um pouco, depois faz outra passada, não ficar sobrepondo muito, né? Mas mucosa, os tratamentos assim, agressivos. Pele Entendi. de grandes lábios, E paciente toma que tem cuidado. sling sintético, você usa o Erbium? É bem tranquilo, Aham, tranquilo. O tá. E microfocado, para eu não acho clareamento, que ele quando vai você chegar. usa o Erbium, qual o nível de potência? Para clareamento, eu uso só ablativo, 10 joules e 1 milissegundo. Eu uso o mais suave, o tratamento suave que a gente faz em rosto. Aí eu faço uma Entendi. ou duas passadas e aí depois eu aplico um clareador para fazer um drug delivery. Uhum. Ó, outra perguntinha. Esse tratamento íntimo feminino, esse intracanal, tem algum downtime? Você recomenda, por exemplo, abstinência sexual para as mulheres por um determinado tempo? Eu recomendo porque eu sou exagerada, porque teoricamente o Erbium é um não ablativo, né? Assim como outras são microfocado. Mas como a gente trata a parte externa também, e ali fica machucado, você faz uma ablação, então eu peço para elas não terem relação por 7 dias. No CO2 é diferente, o CO2 é obrigatório ter pelo menos uma semana de abstinência sexual. Mas no caso do Erbium, 4 dias, 5 dias já seria mais do que suficiente. Eu geralmente peço 7 para cicatrizar tudo, para não ter problema. Você faz tratamento para vulvodínia com tecnologias? Não. Eu fico um pouco de receio. A gente ouve muito falar que o laser pode dar vulvodínia. Eu até pesquisei muito sobre isso. Tem artigos, poucos, com N muito pequenos, que falam que o laser ajuda e tem alguns que falam que atrapalha. Então, eu sempre tomo muito cuidado. Por exemplo, se ela tem um pequeno lábio, períneo, que eu vejo que não precisa de um tratamento muito agressivo, geralmente eu não faço para não ter o risco de causar uma vulvodínia. Por outro lado, eu tive uma paciente de consultório que foi super interessante porque ela tinha uma queixa localizada, não é vulvodínia porque era dentro do canal vaginal, mas era uma queixa localizada que você colocava o dedo e era ali que ela tinha dor. É muito parecido com a vulvodínia, que é isso na vulva, né? E eu fiz o Erbium, fiz 3 sessões de Erbium, desapareceu a dor. E assim, ela tinha sido revirada, ressonância nuclear magnética, tudo. Uma amiga minha que me indicou essa paciente, eu sei que ela é super responsável e que fez, não tinha diagnóstico. E eu tive melhora. Mas é difícil você vender esse tratamento para um paciente, né? O que você pode explicar é, olha, a gente pode tentar. Pode ser que dê certo. Eu acho que trabalhar com expectativa é muito importante, né, Ávido? Tá certo. DIU de Mirena é uma contraindicação para esse tipo de tratamento? Nenhum. Imagina assim, o DIU tá lá em cima, né? Qualquer laser que eu fizer, eu vou estar tratando a parede lateral. Eu não vou dissipar calor lá para cima. Me corrija se eu estiver errada, Ávido. Tanto ultrassom Você tem toda a razão, é microfocado lateral. É isso mesmo, é Dani. lateral. Então, assim, eu tô protegendo ali em cima. É a mesma coisa, câncer de colo de útero, o laser dá câncer. Não, não dá. Ele nem chega ali no colo, né? O máximo que a paciente vai sentir é uma cólica porque a gente está colocando o equipamento um pouco mais ali perto do útero, mexe, sente uma cólicazinha, mas não é que ele está ali. Ele está nas laterais da vagina. Então, não teria problema nenhum. É importante, sim, fazer o diagnóstico prévio, para depois não falar que foi a tecnologia que causou isso, né? Tá certo. Samara, é possível sim, viu, ter na mesma plataforma o Erbium que o ultrassom microfocado. O solo, a gente tem, você pode ter essas duas tecnologias na mesma máquina, tá? Solon E, G, pessoal, oi? o Solon G, No Solon G, né, que é uma plataforma, sim. também tem um modelo de Solon exclusivo para ginecologistas. Exclusivo não, que foi especialmente desenhado para isso. Que os recursos são só os recursos destinados aos tratamentos íntimos femininos. Ele não tem, por exemplo, um 1064, ele não tem o modo de depilação, são só os tratamentos destinados aos tratamentos íntimos femininos mesmo. Aqui, olha, para a gente finalizar,
Mais uma vez, uma pergunta do Sling. Pode sim, a Dani já falou que pode fazer tecnologias, ela não vê nenhum problema. Paciente que tem câncer de bexiga ou de intestino já tratado, seria contraindicação, Dani? Não, eu acho que o importante é sempre excesso de zelo, né? Pedir a liberação do oncologista. Mas já tratado, não. Tanto é que a gente trata, por exemplo, pacientes que tiveram câncer de útero, câncer de colo de útero. Tinha um projeto que a gente estava tentando fazer quando eu ainda era ginecologista lá no HC, que era paciente pós-braquiterapia, que você tem um encurtamento e uma fibrose da parede vaginal. E nessas pacientes a gente ia fazer. Então, não tem problema. A gente só não faz em câncer ativo mesmo, né? Tá, joia. A Lu Macedo está dizendo, ela tem uma experiência... Beijo, Lu! Ela está dizendo que ela tem uma experiência boa com ácido glicólico com hidroquinona para essa região íntima. Outra sugestão da Tatiana é usar a Zelan, que ela está dizendo que é bem bacana. Eu acho que é isso aí, né? A gente está terminando. E aqui, a última pergunta, então, a proposta era fazer 40 minutos, né? Aliás, a proposta era 15, aí a gente foi passando para 20, 25, estamos chegando aqui no 40. E pós-bracterapia, a Dani já respondeu. E se você tem utilizado, a última pergunta aqui da Ticiana, se você, em pacientes pós-câncer de colo de útero, eu acho que você utiliza para ressecamento em pacientes pós-câncer de útero? Sim. A paciente estando liberada, ela está livre da doença, né? Já está... Não tem problema. Eu vi aqui câncer de mama também, sem problemas. Aliás, é uma super indicação que você não pode usar estrogênio. Então, você fazer o tratamento para melhorar a lubrificação dessa paciente, você melhora muito a qualidade de vida dela, né? Ô Dani, que ponto importante que você tocou. Justamente em paciente que teve câncer de mama e muitas vezes não pode fazer uma terapia hormonal e que tem os sintomas aí de ressecamento, acho que seria uma importante alternativa terapêutica, né? Uma vez que você não vai ter nenhuma interação hormonal, não vai ter nenhuma alteração hormonal com esse tipo de tratamento, né? Com certeza. É uma super indicação. Tá, joia. Pessoal, estamos finalizando, chegou aqui ao término. Gostaria aí de agradecer Dani. Dani, muito obrigado, viu, por você se dispor a participar disso conosco. E é uma honra grande para mim, é um grande orgulho ver você crescendo tanto. E somos colegas de longa data e seremos por muitos amigos, né, na verdade. Sim. E muito obrigado aí por você ter participado aí junto conosco, viu? Obrigada. Gostaria de agradecer também a todos. Pessoal, muito obrigado aí nesse feriado de vocês estarem conosco aí. Chegamos aí a 120 colegas numa hora dessa e faremos outra de outros temas. Espero que tenha atingido as expectativas de vocês. E todas as dúvidas que nós não tivemos tempo aqui para responder, vocês podem ir colocando que a gente depois responde individualmente para cada um. Sim. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos, que tem muita gente do Heliópolis aí. Ah, que doutora bacana. Lu, Gabi, doutora Elza Gay, olha aqui. Doutora que honra, Elza, hein? Eu vi também. Um beijo, doutora Elza. Esperamos aí tê-lo conosco aí numa próxima. A doutora Simone também. Simone Ramos. A Simone Ramos, a Úrsula. A Úrsula não está aí. Úrsula está aqui né? também? Não cheguei a ver o nome dela. Acho que não, ela está vindo pra lá. Então tá joia. Um beijo a todos, pessoal. Um bom final de feriado para vocês, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos, que não se abata com essa questão de coronavírus, isso vai passar, né? Logo. E que nós utilizemos esse período aí para nos aproximar das nossas famílias, lermos os livros que a gente não leu, escutar os CDs que a gente não escutou, e vamos tentar ser felizes de alguma forma, ver menos televisão, que só tem coisa ruim para a gente ver, e vamos ser felizes aí do nosso jeito. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vamos encerrar por aqui. Tchau. Tchau, tchau.